hoje, além do meu querido amigo Valber, do meu irmão Marcos Ribeiro, nós trazemos aqui uma pessoa muito querida, um advogado muito brilhante, que é o Alisson Lucena, que vai compartilhar conosco a sua bagagem profissional, a sua bagagem cultural, né? Até porque a Alisson ele é um professor da Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco e ele é especialista em ciências criminais e uma brilhante atuação também na área criminal, na área eleitoral, desculpa. O Alisson, então, já sem mais delongas, porque a gente está um pouquinho atrasado no nosso horário, já queria passar a palavra ao Alisson para iniciar a sua explanação da matéria de propaganda eleitoral. Alisson, é com você. Obrigado, Mara. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Manuel, que saudando, saúdo os demais componentes jurídicos do PDT Nacional, professor Valber Agra, doutor Marcos, doutora Mara. Estamos juntos aí nas trincheiras partidárias e nas trincheiras em defesa da democracia, junto com o PDT, que teve uma atuação jurídica hercúlea e singular nesses tempos estranhos que nós vivenciamos no governo Bolsonaro. Então, o tema da live de hoje foi tramitando aqui propaganda eleitoral e ações eleitorais. Eu vou começar com um tema que me inquieta bastante. Me inquieta porque, apesar de ter uma regulamentação, tanto normativa quanto na lei eleitoral, é um terreno muito arenoso, muito pedregoso, que é o período de pré-campanha. Pedregoso por quê? Porque a legislação eleitoral ela não diz o que é uma propaganda, não diz o que é a propaganda antecipada, ela diz o que não é propaganda antecipada. Então, a partir daí, diante de algumas situações de conceitos indeterminados, o que é que acontece? A jurisprudência oscila com criativismo judicial, criando ou afastando de ilicitudes de determinados atos que podem ser determinados na pré-campanha, oscilando, cada campanha diz um entendimento de TSE, e acaba trazendo insegurança jurídica para os pré-candidatos, para nós advogados que ficamos no período de pré-campanha, nessa parte mais de assessoria e consultoria, sem ter um terreno seguro que possamos dizer, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Por quê? O conceito interpretativo das condutas do que pode e que não pode por ser aberto, elástico, vai demandar uma atuação muito subjetiva de quem está interpretando os conceitos, e a partir daí o Ministério Público entra com ação eleitoral, os partidos entram com ação eleitoral, ou as federações entram com ações eleitorais, só trazendo um dado para vocês vislumbrarem como está movimentado esse período de pré-campanha. Aqui em Pernambuco, eu falo de Recife, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco já contabilizou 215 representações eleitorais por propaganda antecipada. Muitas delas, eu falo sem medo, porque consulto diuturnamente o PJE da Justiça Eleitoral, com 80, 70% de condenações de propaganda antecipada. Então, acaba acontecendo o quê? O período de propaganda antecipada, o período de pré-campanha, onde o legislador quis que fosse privilegiada a liberdade de expressão dos candidatos, né, que pudessem participar de entrevistas, de programas, de encontros, pudessem dizer que são pré-candidatos, que façam rodas de conversa, que apresentem para plataformas políticas, né, que vão a entrevistas e tudo mais, possam fazer suas postagens, inclusive podendo impulsionar. A gente hoje tem a possibilidade de impulsionamento de pré-campanha, mas aí, enquanto o legislador parte de uma finalidade da lei, nós temos aí esse terreno que não temos segurança jurídica e os candidatos ficam com medo, os pré-candidatos ficam com medo de agir, e, a depender de determinadas situações, são representados para pagar uma multa de entre 5 a 25 mil, que é a multa de propaganda antecipada. E, inclusive, poder trazer gravames na campanha com criações de fato político a respeito de condenações. Então, o que se pode fazer, o que não se pode fazer na propaganda antecipada é, por óbvio, no período de pré-campanha, perdão, o pedido explícito de voto.
Mas aí a gente vem com a jurisprudência oscilante do TSE, que o TSE diz, antigamente, em 2018, 2020, diziam, ó, pedido explícito de voto, ele tem que ser analisado de forma objetiva. Ou pede o voto ou não pede. Se não pedir, não é propaganda antecipada. Já a partir de 2022, a jurisprudência ela dá uma guinada e vem dizendo, tem que analisar o contexto, tem que analisar o conteúdo da obra, porque podem existir palavras mágicas, que aí essa questão da existência ou não de palavras mágicas para evidenciar se uma propaganda é antecipada ou não, vai ser dotado de uma análise eminentemente subjetiva, descolada até de parâmetros de segurança jurídica. E aí, a partir do conjunto da obra, que se vai dizer se é propaganda antecipada ou se não é. Então, em uma rápida busca no sítio de jurisprudência do TSE, eu pensei alguns termos que o Tribunal Superior Eleitoral entende como propaganda antecipada. Venha fazer parte desta corrente do bem, o município tal te espera, posso contar contigo nessa jornada, com determinado pré-candidato construiremos uma cidade melhor, construa esse sonho conosco, não tem por que mudar se a cidade melhorou, venha fazer parte, venha fazer com que o sonho vire realidade, ou seja, são situações porosas, zonas de penumbra, que qualquer pré-candidato, se falar determinada situação dessa, por mais que o legislador tenha dito que vigora, tem a teoria da posição preferencial da liberdade de expressão do período pré-campanha, possa fazer diversas coisas, mas se incorrer num deslize ali de verbalizar determinada expressão, vai incidir em propaganda antecipada. Outra situação que caracteriza a propaganda antecipada, e a gente aí está no período de pré-campanha, é o uso de meios proscritos no período eleitoral. A ideia da relação é bastante simples. O que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Um exemplo claro aí é o outdoor. Outdoor não pode na campanha de hipótese alguma, nem o outdoor convencional, nem o outdoor eletrônico, com aquele uso de LED, ou seja lá o que for equivalente. Se isso for utilizado na pré-campanha, é multa. Não pode. Distribuição de brinde na campanha, pode, não pode. Na pré-campanha também não. Então, existe essa. Não pode o pedido explícito de voto ou o uso de palavras mágicas. O que não pode na campanha também não pode na pré-campanha. E que também não haja uma afronta à paridade de armas, que é a finalidade da proibição da propaganda eleitoral antecipada, que pressupõe, se o legislador quis pressupor, que todos comecem na corrida eleitoral de um mesmo ponto, que o mesmo ponto é o dia 16 de agosto do ano da eleição. E aí vem também a figura do indiferente eleitoral, uma criação de jurisprudência que nada mais é o que, se determinada postagem, um exemplo, ou determinada veiculação de conteúdo, ainda que seja publicitário, não tenha nada a ver com campanha eleitoral, ele é um indiferente. Se ele é um indiferente eleitoral, ele não viola o bem jurídico tutelado pela norma, não viola a isonomia. Então não é passível de reprimenda. Um exemplo é determinado pré-candidato colocar um outdoor parabenizando uma cidade. Tivemos um caso aqui que conseguimos afastar uma multa de propaganda antecipada de determinado pré-candidato que utilizou apenas sua foto parabenizando a cidade do Recife, e o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que isso não caracterizava propaganda antecipada, porque não tinha arquétipo de propaganda antecipada e se configurava como um indiferente eleitoral, porque não tinha nada a ver com o pleito. Então, essa é a classificação atual para a jurisprudência do TSE. E tem mais o outro lado da propaganda antecipada, que é a propaganda antecipada negativa, que não é apenas que é falar mal de outro candidato, caluniar, difamar, outro pré-candidato. Não é dizer não vote em fulano, mas é trazer, veicular predicativos que arranham a honra objetiva e subjetiva de um pré-candidato. Principalmente, como é o que acontece na maioria dos casos, trazendo fatos sabidamente inverídicos, que são as famosas fake news contra determinado pré-candidato. Então, para o TSE entende que é propaganda antecipada negativa, sendo também passível de multa de 5 a 25 mil, denegrir a imagem de outro pré-candidato
trazendo fatos sabidamente inverídico no contexto, fake news no contexto ali da pré-campanha. Outra questão interessante no que toca à pré-campanha é não pode, e se na campanha não pode impulsionar para falar mal, na pré-campanha também não pode. E isso acontece em muitas situações. Às vezes o candidato aceita pagar o preço, porque na matriz de risco, ali na campanha, talvez valha a pena, mas impulsionar para falar mal, multa 5 a 25 mil. E aí também aparecem as questões dos gastos de pré-campanha, que é um terreno aí, como o doutor Valber falou ontem, a questão do julgamento do senador Sérgio Moro, que ainda não tem uma regulamentação para dizer qual é o limite de gasto numa pré-campanha, o que é que se pode gastar ou não numa pré-campanha, mas alguns pressupostos e de medidas que possam evitar futuras ações eleitorais aqui. Todos esses atos de pré-campanha, por exemplo, rodas de conversa, lançamento de pré-candidatura, essas questões de encontros, debates, têm que ser custeados pelo partido político. É o partido político pelo qual o candidato é filiado vai custear esses eventos e tudo mais. E outra situação que também é bem fazeja no ponto que pode auxiliar, impulsionar a imagem do pré-candidato no, no âmbito da pré-campanha, é aproveitar o momento das vaquinhas. A partir do dia 15 de maio, a legislação eleitoral, ela permite que o pré-candidato possa, evidentemente, se apresentar como pré-candidato e começar a abrir a vaquinha para arrecadar dinheiro para a sua campanha. Mas esse dinheiro não vai sair nesse momento. O dinheiro só vai sair, só vai ser liberado quando houver o deferimento de candidatura, quando houver a abertura das contas bancárias específicas para a campanha e o CNPJ. Caso o candidato não desista da sua candidatura, as próprias empresas, que são empresas cadastradas no TSE, elas mesmas vão devolver a cada doador o valor doado. Então, o que é que vocês, pré-candidatos, podem aproveitar nesse momento? Utilizar desse mecanismo que a lei nos oferece, que é a vaquinha, para poder mostrar sua pré-candidatura, né? Auferir, fazer essa arrecadação prévia, que é o que pode, no momento é o que pode, e quando os senhores saírem candidatos, tiverem os registros deferidos com a abertura de conta CNPJ, esse dinheiro vai ser transposto para as contas respectivas e que serão utilizados na campanha. Então, os gastos nessa pré-campanha, a própria resolução fala que tem que ser módico, e aí pode-se adotar o parâmetro do limite para analisar percentuais módicos entre o limite de gasto que determinada candidatura pode gastar naquele município, e não pode ter também nenhum tipo de doação de pessoa jurídica. Todos os gastos de pré-campanha têm que estar extremamente contabilizados para salvaguardar o candidato para eventualmente não vir sofrer um AIS de abuso de poder político, ou, perdão, abuso de poder econômico ou uma ação pelo 30A, que aí, ao final, pode gerar uma inelegibilidade e ter a cassação de mandato. Questão de gasto módico, também é importante falar do impulsionamento, que vocês podem fazer impulsionamento nesse momento, mas o impulsionamento tem que ser contratado diretamente pelo partido ou pelo pré-candidato, não pode ser por outra pessoa, tem que ser diretamente com o provedor, por exemplo, o Facebook, né, que o grupo Meta, eu acho que abarca o Facebook e o Instagram. Os gastos têm que ser moderados e a partir daí tem que se fazer um juízo de ponderação com aquela pessoa média. Não vou poder impulsionar do nada 70, 100 mil reais se eu ganho determinado tipo de salário por mês. Isso aí ultrapassa a minha média. E tem que ser aplicado as regras de campanha do impulsionamento no período, as regras de impulsionamento no período de campanha. Então, tem que ter esse cuidado. A questão das condenações de propaganda antecipada pode trazer algum gravame
que venha fazer a perda do mandato? Em tese, não. As representações das condenações de propaganda antecipada, se houver algum desvio nesse período de pré-campanha, como disse, é multa de 5 a 25. Mas, se houver um consórcio, aí, um conjunto de condenações, que eventualmente alguns dos legitimados possam utilizá-lo, somando cada situação específica, por exemplo, várias condenações de propaganda antecipada utilizando diversos outdoors, que outdoor é caro, outdoor é barato. Futuramente pode lastrear, quando houver o deferimento do pedido de registro, uma AIGE por abuso de poder econômico contra aquele candidato pela utilização exacerbada de dinheiro na pré-campanha. Porque na pré-campanha, como você sabe, não tem conta bancária, não tem como fazer nenhum tipo de rastreamento. O doutor Manuel quer falar alguma coisa aqui. Olha só, desculpa aí, mas eu tenho que entrar em outra live com o nosso grupo de base lá de São Paulo. E eu, claro, a minha presença é muito significativa agora. Vocês aqui estão ensinando e passando informações. Então, boa noite, eu vou para outra live. Perfeito. Até mais. Muito obrigado pela presença. Então, continuando. Nessas situações específicas, se os senhores nos municípios onde os senhores são pré-candidatos, o que é que pode ser feito? Informar o Ministério Público Eleitoral. Em muitas situações aqui, por exemplo, as eleições de 2022, a própria Procuradoria Regional Eleitoral recebia muitas denúncias pelo direito de petição dos cidadãos e tudo mais nos sistemas respectivos e ajuizava as representações por propaganda antecipada. Então, quem tem a legitimidade para entrar com esse tipo de ação? Partido, federação, Ministério Público, e aí, a partir daí, ingressando com a ação cabível, se ao final o juiz eleitoral, que é a competência para analisar esse tipo de ação, nesse momento é o juiz eleitoral, entender que houve violação às regras de pré-campanha, aplicar a multa cabível. Então, assim, em linhas gerais, esse foi o apurado desse período de pré-campanha e propaganda antecipada. Então, assim, por mais que seja uma situação que ainda não tenha delimitações claras, a saída que temos com o beneplácito do legislador é que prestigia-se a liberdade de expressão. Então, na dúvida, não sendo uma situação gritante, que vai obviamente pedir voto, mas se quiser apresentar como pré-candidato, expor sua plataforma de campanha, organizar a roda de debate para poder firmar plano de campanha, não há nenhum empecilho quanto a isso, nem para também estar se apresentando nas redes sociais quanto a isso, também não há. Desde que, se for em rede social, utilizar impulsionamento, ter cuidado com os gastos, se for realizar atividades de encontros que demandem uma logística, uma estrutura, o partido político que gaste esses valores para poder organizar esses encontros, e no mais, se valer de todo aparato político que o pré-candidato tem para poder dar cabo e evidência à pré-campanha para já poder adentrar no outro período, que é o período eleitoral, que é a partir do dia 16 de agosto, que começa, de fato, o período que a propaganda eleitoral está liberada e que todo mundo pode pedir voto. Então, nessa parte de propaganda eleitoral no período legal, como existem diversas possibilidades e viabilidade de difusão de conteúdo propagandístico na imprensa escrita, na televisão, né? Temos aí os meios de entrega de folhetos, adesivos, etc. Eu vou me focar apenas na propaganda eleitoral da internet. Após o Dr. Marcos vai trazer mais umas situações de propaganda em outros meios. E aí vamos dando início, continuando o debate. Bom, a propaganda eleitoral na internet esse ano vai ter não uma surpresa, porque já existia, mas vai ter talvez um boom no que toca à inteligência artificial. Se antes a gente já está vindo de uma onda de cassação em relação à fraude à cota de gênero, acredite, não só sou eu que falo, outros eleitoralistas também falam, que o mau uso da inteligência artificial nessas eleições pode trazer diversas cassações
em virtude de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. E vai bombar a inteligência artificial nessas eleições, por quê? Antigamente não, em anos e situações passadas, o uso da inteligência artificial servia para coletar dados, e aí a gente tem o Big Data, para fazer a apuração dos gostos dos indivíduos baseados em buscas, em pesquisas, e com isso saber como direcionar a propaganda, criando bolhas e zonas de adesão. Só que agora a gente tem a inteligência artificial generativa, né? A partir do momento que não se sabe se é verdade que aquela pessoa está vocalizando aquela situação, se é realmente a voz daquela pessoa, se ela realmente disse aquilo. E isso é muito fácil de fazer. A gente tem aplicativos aí na internet que eu não sei instalar para poder demonstrar, mas que apenas com um toque aqui eu iria estar aparecendo Brad Pitt ou quem seja lá quem fosse, algum ator famoso. E, claro, não ia estar, obviamente, com igual, mas que seria de fácil manipulação. Outras situações, aí a gente se depara na internet, rolando lá no Instagram, famosos falando que dá para perceber até de forma muito mal feita, pela boca, que não é ele que está falando aquilo. Então, com a inteligência artificial generativa, vem de uma forma para potencializar totalmente a desinformação, né? Decompor todo o espaço cívico e no lugar de, como os doutrinadores falam da liberdade de expressão, um livre mercado de ideias é um mercado de dúvida. Porque ninguém sabe se aquilo ali que está sendo dito é verdade ou não. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, inovando, porque a gente não tem, por enquanto, a regulamentação quanto a isso, traz na resolução incorpora, na verdade, na resolução de propaganda, diversos dispositivos sobre a questão da inteligência artificial. E o primeiro deles aqui, todo conteúdo sintético que for usado de voz ou de vídeo ou de imagem tem que ter um disclaimer, tem que ter como se fosse uma espécie taxativa, algum tipo de aviso que vai dizer o seguinte: esse conteúdo é gerado por inteligência artificial. Porque a partir daí tenta-se salvaguardar o eleitor para que não haja uma confusão. E tem que ter. E aí a própria resolução ela estabelece que em arquivos que tenha só áudio, antes de iniciar o áudio, o aviso tem que ser dado. Porque aí, para a pessoa saber que está ouvindo aquilo ali, mas que não é de uma pessoa real. A resolução também veda a utilização de chatbot, que é aquelas conversas de robô, vedando que esse chatbot seja usado para a pessoa que está conversando ache que está conversando com o candidato. Porque aí seria realmente uma ambiência muito ilusória de você estar em qualquer lugar, sei lá, qualquer momento, tira lá o celular e tá, tô falando com o candidato tal, olha como ele é receptivo, como ele fala comigo, como ele é atento com o eleitor e tudo isso. Então, essa possibilidade de usar o chatbot dessa forma, como se simulasse ou o candidato ou uma pessoa humana, a resolução, ela veda. E também não pode ir o ponto, o chave das vedações de inteligência artificial são as deepfakes, que aí realmente é pegar o rosto e a voz de determinada pessoa e incluir, alterar a voz ou expressões corporais que dê a entender que ela falou certo tipo de coisa e não falou. Que isso pode, de fato, acabar com o campanha em muito pouco tempo. Então, a utilização de deepfake é totalmente vedada. Ou de pessoa viva ou de pessoa morta. Se, porventura, for constatada a utilização de inteligência artificial, podem entrar com representação eleitoral e o judiciário vai mandar remover ou o conteúdo ou fazer cessar aquele serviço, no caso de chatbots que simulam uma conversa com humanos, né, ou até com o próprio candidato, e a depender do gravame da situação, isso pode dar ensejo a uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, obviamente, porque um programa desse, vai saber lá, não deve ser tão barato, e o uso indevido dos meios de comunicação. Então vai ser o maior desafio esse ano a questão da inteligência artificial e principalmente para detectar
porque algumas de fato são muito rudimentares, você consegue detectar que é falha, outras não. Inclusive, teve um julgado agora, acho que foi de Santos, de que o juiz mandou retirar determinado conteúdo da internet porque achou que era inteligência artificial. E a partir daí, alguns fóruns de grupos de profissionais começaram a falar que aquela era uma imagem de uma multidão, como se fosse uma espécie de comício. E os grupos falaram, isso aqui não é IA. O juiz se equivocou. Então, até que ponto a gente, lidando com isso, vai poder saber se realmente a construção daquela publicidade, daquele vídeo, daquele áudio é uma IA ou não. Então, esse para mim será um grande desafio, mas obviamente existem situações que são muito claras. Você consegue até observar pelo movimento da boca que não acompanha o que o áudio está falando, na mesma velocidade. Então, esse eu acho que é um dos grandes desafios que as campanhas eleitorais têm que estar andando conjugada com profissionais que tenham expertise nesse ponto, principalmente para colher todo um arcabouço probatório para, se for o caso, depender da magnitude da situação, entrar com as ações eleitorais cabíveis para que seja declarada inelegibilidade e uma eventual cassação de mandato por abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação social. Então, afastando-se um pouco dessa questão de inteligência artificial, Mara ainda tem um tempo, como é que tá? Tá sem áudio. Tá sem Vai, áudio, Maria. Alisson, você ainda tem aí 15 minutos. Pode continuar. Pronto. Perfeito. 10. 15. Mara fez assim. Pronto. Então, no mais, na internet, a liberdade, a própria resolução do TSE e a legislação diz que tenta interferir o mínimo na internet, né? A liberdade de manifestação, né, só vai ser passível quando, de fato, houver uma ofensa à honra, à imagem dos candidatos, partidos, ou houver divulgação de fake news. Não só fake news contra o candidato, mas o conceito de desordem informacional que atinja também a integridade do próprio sistema eleitoral, né, que aí vai abalar a normalidade, a legitimidade do pleito como um todo. E a propaganda ela pode ser feita no site dos candidatos, dos partidos, nas redes sociais, mas é uma questão extremamente importante que todas as redes sociais, os sites, as redes sociais dos candidatos sejam informadas no registro de candidatura. Vai mudar o site, já tendo informado, peticiona. Olha, meu site agora vai ser esse, meu perfil do Instagram agora era fulano, agora vou botar fulana candidata. Tudo tem que ser informado no registro de candidatura. Em relação a impulsionamento, já tinha falado, né? Mas outro ponto é que pessoa natural ela não pode impulsionar, ou seja, eu não posso impulsionar um conteúdo do meu candidato, mas se eu quiser ajudar na campanha dele, eu vou fazer uma doação para ele. Mas eu, Alisson, poder impulsionar o meu candidato, eu não posso. Apenas os candidatos e os seus partidos políticos que podem impulsionar diretamente com o provedor, né? E aí a lei eleitoral e as resoluções fazem uma ressalva de que o mecanismo de impulsionamento que pode ser utilizado é apenas um mecanismo de impulsionamento oferecido pelos próprios provedores. É porque deve existir outros mecanismos de impulsionamento que não são lícitos, não tem controle, porque pelos provedores a gente sabe quanto entra de dinheiro, o período que está sendo, o próprio Facebook e o Instagram informam, o período que foi pago aquele impulsionamento e a forma que vai atingir a faixa etária e tudo mais. Todos os pormenores dos impulsionamentos são expostos. Basta, eu não lembro mais como ver, mas tem uns 3 pontinhos sempre do impulsionamento e você consegue ver todos os dados. Quem pagou, quanto tempo vai durar o impulsionamento e quem ele quer atingir. De tanto a tanto, de homem, mulher, tal idade, tal idade. Tudo é posto de forma muito transparente. Outra questão que agora entrou na resolução, mas já estava sendo debatido na jurisprudência do TSE, live eleitoral. A live eleitoral, o candidato pode sim fazer
live eleitoral, não tem nenhum tipo de problema. O que não pode é que a retransmissão aconteça, ou seja, transmissão além do perfil do candidato, a retransmissão não pode acontecer em perfil e site de pessoa jurídica, com a única exceção do partido político, obviamente, que é o partido político a que o candidato é filiado, nem emissora de rádio e TV. A retransmissão, mas a live eleitoral pode existir, pode acontecer, sim. Assim como a live início, né? Em 2020 a gente teve aquela discussão no TSE, eu não lembro da candidatura de quem foi, que Caetano Veloso foi fazer uma live início para arrecadar fundos para determinada candidatura, e aí não foi lá no TSE. Então o artista ele pode, inclusive, utilizar numa live, né, uma live início, né, para arrecadar dinheiro para determinada candidatura e pode dizer, ele vai dizer lá, o evento é para arrecadar dinheiro para tal candidatura. Isso aí o TSE permite, está lá na resolução e adveio desse caso. Acho que, salvo engano, a relatoria foi do ministro Vicente Salomão, desse, desse leading case. Outro cuidado que tem que se ter na internet é sobre o que se veicula em relação a difamação, calúnia, injúria e fake news. Porque antes, como era que a jurisprudência entendia? O artigo 57 parágrafo 2º, só falava que tinha imposição de multa de 5 a 25 mil por anonimato. Então, aí, quando se entrava com representação eleitoral para tirar postagens de internet que veiculavam fake news, calúnia, difamação e injúria, a jurisprudência entendia que não cabia multa, porque o 57D, que era o artigo de lei, da Lei 9.504, parágrafo 2º, que impunha sanção nesses casos, dizia que era só o anonimato. Só que agora, para 2024, em um caso, uma reviravolta jurisprudencial do ano passado, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, não. Agora, qualquer postagem na internet que for considerada irregular e ilícita, pode-se utilizar o 57D, parágrafo 2º, para se impor multa de 5 a 25 mil. Então, porque antes só tirava. Então aí o estrago já estava feito, só retirava a postagem e não cabia multa porque não era anonimato. Porque muitas vezes a gente, quando vai entrar com as representações eleitorais, o próprio dono do perfil ali tem o nome e a partir de algumas buscas na internet a gente consegue achar CPF, consegue achar endereço, está tudo na internet. Então não é anonimato, né? Mas agora a situação mudou completamente. Em internet também a gente não pode, sob hipótese alguma, propaganda por telemarketing, nem disparo em massa. Disparo em massa, pela nova resolução dos ilícitos eleitorais, configura o quê? Pode configurar, na verdade. Abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Também, o que não pode ser feito, contratar pessoas para estar falando mal de candidato. E a multa, além de constituir crime, a multa é bem salgada, de 15 a 50 mil reais. Então, assim, a internet é um local que chama a nova ágora para que tenha um florescimento de debate, sim. Mas é um local também muito perigoso, principalmente porque a gente vê que existe com esse direcionamento algorítmico que traz aí esse maniqueísmo que instiga os mais extremistas a cometer as mais diversas atrocidades, como a gente viu aqui no dia 8. Mas é um período que é muito um local de difusão de propaganda que não chegamos no ponto ótimo, mas temos uma estruturação normativa muito forte ainda e de jurisprudencial para punir ilícitos e tentar fazer com que o pleito ele transcorra de forma mais tranquila possível e sem desassossego. Essas são, de forma muito rápida, as contribuições que eu teria para dar nesse momento e fico aberto aí a perguntas. E muito obrigado Tá. a todos pela atenção. Obrigada, Alisson. Agora eu gostaria que o Marcos fizesse algumas considerações também a respeito de mais alguns itens, mais alguns pontos sobre a propaganda, no geral. Ok, Marquinhos? Pode, por favor. É sempre muito proveitoso estar na presença de pessoas que, pela qualidade, pela militância na área, sempre trazem alguma coisa nova.
eu, na verdade, me sinto meio tentado a fazer algumas ponderações de nível mais teórico do que prático, mas eu vou propor inverter um pouquinho essa dinâmica, porque eu tenho me dedicado à organização do partido, especialmente lá na Paraíba, e tenho me deparado com algumas questões práticas que, se eu tenho dúvidas, imagine quem está no interior e quem está assim longe da academia, e da importância, porque às vezes a gente comete alguns deslizes, algumas coisas, e isso pode representar a própria eleição da pessoa. Então, nessa ordem de ideias, eu parabenizo o Alisson pela excelente exposição, né, irretocável, tal, e eu me sinto tentado a fazer, especialmente nessas propagandas que têm consequências que depois desaguam nessas ações que o doutor Valberagra com certeza vai nos brindar com a sua experiência. Eu gostaria de aproveitar o próprio Alisson, doutor Alisson. Vamos supor que eu faça uma propaganda em favor de um candidato de outro partido. Como é que é visto isso? Vamos supor também, outra indagação, que eu faça uma pré-campanha movimentando uma carreata numa cidade do interior, em que naturalmente há movimentação econômica, porque só o fato de alguém colocar seu carro gastando gasolina, até que ponto isso aí é um diferente eleitoral, e até que ponto isso não significa uma, um gasto explícito para a realização de uma campanha, especialmente na pré-campanha. Então, vocês concordam que a gente faça essa dinâmica, já que a gente não tem um chat onde a gente possa ver? Aliás, é uma sugestão que eu faço para os próximos encontros, que, que os participantes, a audiência possa também nos fazer perguntas. Sim, desculpa, só falando um minutinho aí. Por hora, como a gente ainda não tem isso aí, eu até ia sugerir a Xana e o Edivaldo que resgatassem aí esses questionamentos que devem ser, estão sendo feitos e transferissem para o jurídico para que a gente possa esclarecer aos companheiros, não deixá-los, né, na dúvida sobre esses questionamentos. O Alisson, se Palavra. você pode responder aí ao Marcos, por favor. Bom, vamos por partes, essa questão do candidato que não é do mesmo partido fazer a propaganda, não foi isso, Marcos? Exato, exato. E faz propaganda para outro que seja de coligação diferente, quando é majoritária, e nós sabemos que a coligação na proporcional é vedada. Isso aí tem implicações no âmbito interna corporis, por exemplo, aqui no PDT, nós temos as resoluções que trazem a explícita vedação, aí até pelo princípio da fidelidade partidária, com até, salvo engano, tem as sanções, né, Mara? Não lembro quais, sei que é a instalação de PAD. Mas, no âmbito eu posso estar errado, no âmbito da... Falta grave, Alisson. Hã? Falta Pelo grave? de infidelidade é tido como falta grave, podendo Uhum. acarretar o partido. Sim. Mas no âmbito até para não haver confusão para o eleitor, no âmbito eleitoral, eu só não lembro qual dispositivo é, por exemplo, não se pode usar imagem de um candidato aqui que o meu partido não está coligado, por exemplo, no âmbito das eleições gerais, nacionalmente. Se eu tiver aqui filiado a partido X, não estiver coligado no estado ao partido X, mas nacionalmente meu partido X estiver coligado, estamos falando de eleições gerais, aí eu posso utilizar a imagem dele completamente. Aqui tivemos isso muito claro nas eleições de 2022 com a utilização da imagem do Lula, aqui em Pernambuco. Mas assim,
em questão específica de algum candidato ou existir uma norma eleitoral que traga uma reprimenda, aí por hora eu desconheço. Esse doutor Valber tem outro tipo de posicionamento. Mas nesse ponto específico, eu acho que essa a minha visão desse caso. Vocês me escutam? Sim. Eu queria de acrescentar as palavras de Alisson, mais alguns detalhes. Essa conduta ela vai gerar consequências em várias esferas. Primeiro, na esfera partidária, no nosso caso do PDT, infidelidade podendo acarretar expulsão. Expulsão, uma ação de ressarcimento pelo o dinheiro que foi repassado pelo FEFEX. Esse é o primeiro um. Segundo, na questão das mulheres, isso pode ser um dos motivos indicadores para fraude e que o DRAP da chapa toda seja extinto. Veja como é grave. Então, isso pode ser um dos indicadores de fraude à questão da tocota de gênero. Segundo, vai ser glosado a questão da prestação de contas. Você não pode, com o FEFEC, pagar contas de outrem. Ou seja, isso vai ser glosado e você vai ter que devolver. Inclusive, pode gerar uma rejeição da prestação de contas. E quarto, isso gera propaganda irregular. Então, se eu pego, por exemplo, um candidato de outro partido que não está coligado na majoritária para me apoiar, isto é uma propaganda irregular devendo ser, obviamente, retirada de forma imediata. Então, aqui, só um passant, nesse exato momento, eu me lembrei dessas 4 instâncias, que são instâncias diferentes, mas que vão dialogar e pode dar ensejo aí a questão da prestação de contas e a propaganda irregular, e até pode dar ensejo a uma AIME, por causa da fraude, e pode dar ensejo a uma AGE por abuso de poder econômico, no caso da prestação de contas, ou no caso da propaganda irregular, de uma AGE por abuso de poder político. Veja como é uma questão totalmente complexa. Alisson, você tem agora a questão da gasolina. Gasolina ou só da carreata? Carreata e gasolina. Como é a pergunta, Marcos, se tiver uma carreata no interior, no período de pré-campanha, Isso, no pré-campanha eu quero ser conhecido, digo que eu sou muito bom, que, enfim, faço uma promoção da minha pessoa e vou arregimentar uma carreata assim, quase que um movimento de campanha. Como é que é visto? Quais são as consequências para esse tipo de ato? Se isso pode descambar para outro tipo para ter efeitos em outras esferas, a exemplos do que ocorre com a questão anterior. primeiramente, na minha visão, isso não é um indiferente eleitoral. Se é um candidato com uma pré-candidatura posta, que ele vai fazer uma carreata, é evidentemente que isso tem uma conotação, quando se fala em regimentação, que aí tem visão de pré-campanha. Muito claro. A questão que se vai do gasto, inclusive o candidato ele pode custear a sua pré-campanha, assim, né? Desde que ele tenha todos os gastos escriturados, digamos assim, né? E que essas questões não desbordem do comum. Então, pode dizer, uma carreata numa cidade do interior é um patamar, numa capital é outra. A quantidade de carros é um patamar para se dar gasolina. Até o percurso influencia na gasolina, da quantidade de gasolina ou não. Tudo isso vai ter que ser visto e apurado para que, eventualmente, a depender do que tem, por exemplo, se for usar jingle numa carreata dessa, aí, a depender do teor do jingle, se tiver explícito de voto ou não, ou palavra mágica ou contexto, caracterizaria a multa do 36, parágrafo 3º, de 5 a 25. Vai usar bandeira com cor de partido, também já entra em toda a ambiência da propaganda antecipada. E os gastos, obviamente. Agora, a questão de gasto, evidentemente, se em questões de que for apurar e for descobrir, ou se entrar, inclusive, com um cautelar da prestação de contas, para se tiver sabendo que está existindo gasto antes, que a própria resolução de prestação de contas permite isso, além de
evidentemente, das questões que são de como foi o figurino e a cena da objeto da apuração, caberia sim a propaganda eleitoral antecipada, e posteriormente, até a diplomação, entre o registro e a diplomação, age por abuso de poder econômico. Se desbordar, evidentemente. Ah, deixa eu falar só um detalhe sobre isso. Veja que essa questão é uma questão muito complexa. Antes de mais nada, bonita cadeira, Alisson, bonito fundo de sala. Mas esse fundo de sala é fake também ou não? Não, a gente tá nem aí. É um lugar muito confortável aqui, que eu tô na sua cadeira e na sua sala. A questão da carreata é complexa. Por que complexa? Veja, a questão não é o fato jurídico da carreata, são são os circundantes, ou seja, os elementos secundários que cercam esse fato jurídico principal. Por que isso? Vamos lá. Se eu posso fazer reunião no período da pré-campanha, 36A, por que eu não posso fazer, então, carreata? A questão é, essa carreata vai ter abuso de poder econômico ou político? Essa carreata vai ter jingle, porque se essa carreata tiver jingle, carro adesivado, bandeira, aí não é um indiferente, eu concordo com o Alisson. Então, não é o fato em si, são as circunstâncias ou os circundantes do fato. Então, se tiver identidade visual, carreata, fogos, artifício, trio elétrico, então é um ato eleitoral. Agora, por exemplo, se for uma carreata em defesa de uma motivação política, ou seja, contra a privatização das escolas, veja que loucura do Tarcísio e a população toda não faz nada. Veja, a luta pela educação parece que no Brasil se cinge a só aumento salarial, o que é uma hecatombe. E eu falo como professor, e eu sou professor. Sou professor com muito orgulho da Faculdade de Direito do Recife. Então, veja, então a questão não é carreata. A questão da gasolina, houve uma modificação agora na resolução que diz o seguinte: nas 48 horas, tem que te dizer o quanto de gasolina se postou. Como é que a pessoal no interior vai dar conta disso? Veja só. Veja só. Aí depois, em quantos postos. For uma cidade pequena, você vai lá, o juiz vai mandar um ofício para dizer quanto da gasolina se gastou. É isso mesmo que vai fazer. Às vezes, as resoluções são de uma ingenuidade que me choca. Parece que eles estão fazendo eleição lá na Estônia ou em Marte, onde tudo é possível. Isso não é parâmetro para o Brasil, ou seja, é algo para ser realmente, pelas suas dificuldades, descumprido. Acho que Marli, eu estava olhando ali, ela mandou alguma coisa dizendo: o FEFEC pode ser usado para propaganda de outros países, de outros partidos? Não. Valber, Valber, eu vi essa pergunta da Marli também. É a Eu ia, pergunta. eu ia sugerir que aos queridos companheiros que deixassem essa parte de prestação de contas para a nossa próxima reunião na próxima terça-feira, que é específica disso aí. Assim, FEFEC, fundo eleitoral, fundo partidário, enfim. irregular. Por quê? As propagandas. Por exemplo, minha propaganda, eu sou do PDT. Aí vamos dizer que eu faço propaganda, eu sou candidato a vereador. Aqui para Brasília, não, que não posso, vamos dizer para o Recife. E aí eu faço uma Não candidatura tem problema. de outra pessoa por outro partido. Essa propaganda é irregular, tem que ser retirada. Vai dar complicação na prestação de contas, mas ter que ser retirada. Agora, numa eleição, por exemplo, o PDT faz coligação apoiando outro partido. Eu posso financiar uma propaganda minha do PDT com um candidato a prefeito do outro partido? Aí sim, aí eu posso. Não é uma propaganda irregular. Claro que na prestação de contas tem que verificar se eu vou dar metade, se como é que isso vai ser feito. Se o candidato vai dar metade, eu vou dar metade, mas essa propaganda minha e do candidato a majoritária, se o PDT não for majoritário, essa propaganda não é irregular. Mas claro, vamos deixar isso para a próxima live. Eu peço desculpa a vocês que ontem eu queimei na largada, né? Ainda falei besteira de propaganda. Pois não, Marco, você continua, a bola é tua. Na verdade, eu estou me sentindo muito à vontade, porque eu sei que as dúvidas que eu estou colocando, elas fazem parte do cotidiano de uma campanha.
E nós precisamos, se nós queremos avançar como partido político, nós precisamos nos assenhorar das regras, porque é nas regras, a gente dominando as regras, a gente tem mais chance de ganhar o jogo. E até mesmo para nos defender dos nossos adversários. Às vezes nós fazemos tudo de boa fé, mas os adversários não. Por exemplo, nós tivemos aí na última campanha presidencial uma disseminação de outdoors de um determinado candidato, que todos nós sabemos qual é, que não era ele que fazia, que não era o partido, que eram os amigos que faziam para ele, que entra na questão do anonimato, mas que com um evidente destino, que era quebrar a paridade e fazer com que ele se sagrasse vencedor nas eleições. Então, é nesse tipo de coisa que eu também pergunto. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que são candidatos, ou foram candidatos, que vão ser candidatos, são pastores, e utilizam daquele meio ali para fazer a sua pré-campanha. Como é que é visto isso pela justiça? Como é que até mesmo poderia dizer que há um showmício, porque sempre há um louvor, há uma coisa. Não apenas nisso, mas em outras religiões. Mas apenas para esse fato, para a gente poder se assenhorar dessas regras e ver como é que é a nossa jurisprudência, como é que é a normativa dessa matéria, aplicável a essa matéria, nos faz atuar para que a gente possa vencer, se assenhorar dessas regras. Alisson, primeiro os mais novos. Aqui é invertido, não são os mais velhos, não. Bom, o primeiro ponto tem que se dizer aqui, não existe, pelo menos, não é que não exista de forma, na realidade, fenômeno que existe, mas para jurisprudência e a legislação eleitoral, o abuso de poder religioso. Porque muito se discutiu, né, no TSE, acho que foi do relator ministro Fachin, o ministro Tarcísio Vieira, se existia a questão do abuso do poder religioso. E a resolução agora que trata de listas eleitorais, que eu não lembro agora o número dela, ela diz expressamente, só são e configuram-se listas eleitorais apenas os que estão descritos, aí vai falar nos incisos, nas alíneas e tudo mais, e o abuso de poder religioso não está, ou seja, tentou-se trazer, abuso é um conceito, a tipificação de Alisson, abuso é amplo. Oi, você Mara. estava querendo saber o número da resolução sobre ilícitos? Ilícito, 23735. Pronto. Obrigado, Mara. E que traz prestigia o princípio da legalidade e da tipicidade, que só é ilícito o que está ali. E o abuso de poder religioso não está. Evidentemente que, em circunstâncias outras, poder-se-ia levar essa ambiência dos cultos, seja lá ele do que for, para outro tipo de abuso. Eventualmente, um abuso de poder econômico. Mas religioso não existe. E se porventura também pode poder se tipificar como propaganda irregular, que não pode existir propaganda irregular nos tempos. Mas assim, o abuso de poder religioso em si, de forma para haver uma tipificação direta e tópica, não existe. Mas ter que se encaixar de acordo com as circunstâncias e outras espécies de abuso, na minha visão. Sem nada a acrescentar. Perfeito. Marco, continua. A bola é tua. Na verdade, assim, mais me refiro mais por curiosidade mesmo, em relação não apenas às fakes, e às vezes às vezes não, na maioria dos casos, elas já fazem um mal que destroça tudo, principalmente as reputações do candidato, e somente depois que terminado o pleito é que vem se descobrir que não era isso, que não era aquilo e tal. Como é que a gente pode se precaver? Como uma pessoa, como candidato pode se precaver para não fazer e também para se defender das calúnias, dos abusos? Isso requer algum tipo de ação, e aí já cai para as ações, ou posso simplesmente, antes mesmo de uma ação, posso levar isso aí a uma delegacia de polícia ou ao Ministério Público? Como o nosso eleitor e como o nosso
pré-candidato e o candidato pode se defender nessas situações. Professor Alisson, Eu não. Mas vamos lá. Bom, para ter a medida profilática, os partidos e os candidatos têm que realmente ir lá na boa busca e checar. Porque os partidos também têm, acho que o artigo, está pelo artigo 9º, eu não lembro se 9º A, não, da resolução de propaganda, que responde solidariamente quando veicula uma informação danosa e essa questão de desinformação. Agora, quando já existe a desinformação, a polícia, tudo bem. Você vai lá, se resguarda, apresenta no guia, em rede social, um boletim de ocorrência ou uma ação penal privada. Nem seria ação penal privada, seria uma notícia-crime, porque aí trata-se no âmbito das eleições de crime eleitoral, uma notícia-crime para o Ministério Público Eleitoral entrar com a denúncia, né, pelo artigo 325, 26, salvo engano, do Código Eleitoral. Mas aí, no âmbito da propaganda, o que se pode ser demonstrado, e nós fazíamos muito isso aqui em Pernambuco em 2022, é demonstrar isso. Veja como a fake news é perniciosa, porque a, a, a densidade do ônus argumentativo recai para a vítima. Porque eu vou ter que, numa representação de propaganda irregular, seja ela em qual veículo for, eu tenho que dizer que aquilo é uma mentira para poder demonstrar para a justiça eleitoral que aquilo é uma desinformação. Com os elementos, vai dizer, fulaninho candidato foi denunciado em operação tal da Polícia Federal. Aí eu dizer, não foi denunciado, tá aqui a cópia do processo. Foi investigado, mas não foi nem indiciado, sequer denunciado. E aí demonstra por A mais B que não. A partir daí, com uma decisão, aí o marketing de campanha, valendo-se dessa decisão, pode utilizar para capilarizar essa informação, tanto nas bases como nas propagandas do candidato, e a partir daí fazer a contranarrativa, né? mais alguma questão? Marcos, Mara? Eu acho que a gente já poderia entrar, para não te tomar tempo, na questão das ações Isso, eleitorais, porque isso. isso é muito vasto e vai ser de muita valia, especialmente para os nossos jurídicos regionais e locais. É verdade. Essa parte dessas ações eleitorais é uma parte muito sensível e que vai demandar aí um cuidado muito especial dos advogados e dos candidatos. Então, Valber, eu gostaria que você fizesse desse Tá bom. uma explicação aí, uma Vocês explanação para eles todos. esperem, depois nós podemos voltar ao assunto. Eu tenho um compromisso agora às 2, às 8h30. Aí vou sair à francesa, literalmente, mas, obviamente, antes, agradecendo a Amara, ao Marco e a Alisson pelas lições aqui recebidas. Mas vamos lá. Primeiro, essa questão das ações, eu vou falar só de ações, não vou falar de recurso, elas são muito importantes. Por que muito importantes? Porque mesmo quando uma candidatura já está pronto, candidatura do prefeito X, o prefeito X está no cargo, já desponta aí nas pesquisas, com um número muito grande, e aí há casos que, mesmo estando muito bem nas pesquisas, começa-se a abusar. Por quê? Não há uma oposição forte e começa-se a abusar do poder político e do poder econômico. E aí sim, abre-se, por não ter perspectiva de poder, ele acha que pode tudo, aí é que faz mais abusos. Quanto menor é a oposição, quanto mais fácil é a possibilidade de vitória, mais serão os apoios, mais, obviamente, serão os abusos. E o TSE está muito assente. Teve uma decisão recente, onde um deputado federal perdeu o mandato, porque, teoricamente, o prefeito colocou nas redes sociais dele propaganda para o candidato a deputado estadual dele, do prefeito, e o candidato a deputado federal. Veja, não se mediu aí a potencialidade, que é elemento da gravidade, apesar que a resolução do TSE diz que não. Veja que loucura. A resolução diz
que a potencialidade não é elemento da gravidade. Mas aí fala em extensão, que é o aspecto quantitativo. Ela diz que a gravidade tem um aspecto quantitativo e qualitativo. Aí diz, não, olha, o quantitativo não é potencialidade, é o quê? Como é o nome disso? Não, é assim, a resolução trata, ela tenta especificar como vai ser a petição, tenta especificar como o trabalho administrativo vai ser feito. Ninguém está ligando para isso, obviamente. Mas, em suma, perdeu o mandato do deputado estadual e do deputado federal. Veja como é gravoso e é importante ter, a, ter como é que eu posso dizer, ter uma poupança para esses casos, para esses casos. Então, são três ações básicas: uma AIME, uma AGE e a ação de impugnação do registro. Essas daí são as três mais importantes. Eu vou passar a palavra para a Alisson delinear isso e depois eu volto para falar sobre elas. Alisson, dá uma palavrinha sobre AIME, AGE e ação de, AIRC, ação de impugnação do registro de candidatura. Pegando a parte cronológica, né, vou começar pela AERC, que é a parte do registro de candidatura. Ontem foi muito bem delineado, professor Valber, doutora Mara, as questões das convenções de registro. Então, o pretenso candidato vai pedir o deferimento do seu registro, né, ingressa lá com o RRC, é publicado um edital, e aí no ambiente do processo de candidatura que vai ser atestado, se ele satisfaz as condições de elegibilidade, não incide nenhuma causa de inelegibilidade, e se está tudo certo com as condições de registrabilidade. Publicado o edital, nós temos aí 5 dias contados para que Ministério Público, candidatos, partidos, coligações, federações, e aí também temos o cidadão, mas o cidadão a gente tem a notícia de inelegibilidade, né? Para que possa impugnar esse registro. Está faltando alguma condição de elegibilidade, incidiu numa causa de inelegibilidade por um vício numa prestação de conta, por condenação em improbidade administrativa, por órgão colegiado, uma condenação criminal, em que todas as causas de inelegibilidade, afora as constitucionais, estão na Lei Complementar 6490. Ou não satisfaz as condições, os requisitos de registrabilidade, e a partir daí vai se seguir um rito de um processo de conhecimento. O cidadão também pode, se determinado cidadão estiver indignado com postulação, por exemplo, numa cidade pequena de um candidato, pode formular uma petiçãozinha, entregar ao Ministério Público Eleitoral ou entregar ao juízo eleitoral, que a resolução de registro de candidatura diz que você pode entregar em papel, e o próprio fórum eleitoral ele vai digitalizar aquele documento e vai incluir nos autos do PJE, que é o nosso sistema que utilizamos, processo eletrônico, e vai ser julgado ali, vai tramitar junto no mesmo processo do registro de candidatura. Então, levando esses elementos, em suma, na parte mais simples, que a determinada pessoa não pode ser candidato, ele não satisfaz os requisitos, ele não pode ser candidato. Então, a partir daí, o juiz vai intimar o impugnado para apresentar a defesa, né? Temos o rito aí da AERC, tanto na resolução de registro como na 6490, e a parte do devido processo legal vai ser seguido. Se for o caso, pode ter audiência, mas geralmente questões de condição de elegibilidade condições de elegibilidade e causa de inelegibilidade são questões de direito, né, de demonstração documental, e vai se proferir sentença deferindo ou indeferindo o registro de candidatura. Então, a finalidade da AERC é que o registro do pretenso candidato não seja deferido, e com isso ele não possa se valer de todo o status jurídico de candidato. E evidentemente que a gente também tem o Instituto da Candidatura Subjúdice, que é o do artigo 16A da Lei das Eleições, que mesmo com um registro indeferido que esteja sendo analisado em sede recursal, né, eu, candidato, posso realizar todos os meus atos de campanha, posso usufruir dos recursos públicos dos partidos políticos, aparecer na propaganda eleitoral, mas a partir daí, por minha conta e risco, se daqui para lá meu registro for indeferido, perdão, o recurso for julgado improcedente, né, no TSE, for negado provimento, perdão,
no TSE. A partir daí, se eu tiver sido eleito, vou ter meu registro cassado. Ou, se for antes, vai haver as hipóteses, a depender do elastério temporal, das hipóteses de substituição, ou não. Então, a finalidade da ação de impugnação de registro de candidatura é essa. Vocês têm que estar muito atentos na localidade de vocês, para realmente ir lá pesquisar a vida do candidato, as condenações. A gente tem hoje, os sites dos tribunais têm consulta pública, você bota o nome da pessoa, consegue ver as condenações, os processos que estão tramitando, consegue puxar as decisões judiciais, se o processo não for em segredo de justiça, e a partir daí levar para um advogado que tenha um conhecimento do direito eleitoral e possa realmente ver se essa pessoa pode ou não ser candidata. E se você vislumbrar que não pode, é inelegível, por exemplo, tem algum empecilho, você entra como candidato aí na sua cidade com a ação de impugnação de registro de candidatura contra essa pessoa. Em linhas gerais, essa é a ARC. Deixa eu só dar o arremate aqui em relação à AGE e à AIME. Eu acho que assim, não dá para se falar em AIME, AGE, como se fosse caldo de cana. Não dá. Assim, é uma coisa bastante específica e bastante profunda. Eu só ia dizer aos senhores para que o objeto da AIME e da AGE, eles são conexos. Ou seja, vários objetos, todos os objetos da AIME podem ser feitos na AGE. Qual é a grande questão disso? É que a AGE serve durante a campanha. A AIME até 15 dias depois da diplomação. Porque entre a eleição e a diplomação, quando o candidato perde, e assim, se não for uma diferença muito larga, nenhum candidato acredita que vai perder. É algo assim, tonitruante. Então, depois da eleição, é que se sabe números, compras de votos, compras que não foram feitas, acordos que não foram fechados. Então, essa superveniência eleitoral deve ser toda ela tratada em AIME. Ah, mas se o objeto foi tratado em AIME, em AGE, eu posso referendar em AIME? Posso sim, devo, inclusive. Devo fazer isso. Por quê? Porque já se decidiu que, mesmo em objetos, essas ações podem ser julgadas conjuntamente pelo 96B, mas não há nenhuma litispendência em relação ao conteúdo entre elas. Então, essa seria a minha participação e deixo agora vocês com Alisson, Marco e a companheira Mara. Um abraço muito afetuoso a todos e a todas. Um bom resto de palestra e nós nos encontramos na próxima terça ou quarta, Mara? É terça-feira, na próxima terça, dia 4. Próxima terça, dia 4. Um abraço afetuoso. E espero falar com você antes disso, tá bom? Pode Não fique fugindo por aí, não. ser, mas eu volto. Eu tenho essa vontade. Ah, Até mais. tá bom, querido. Bom, estamos aí, né? Tem mais algo a pincelar, Mara, Marco? Tá sem áudio. Não sei se o Marcos tem alguma coisa a mais, alguma dúvida, mais algum esclarecimento que ele queira. Marcos. Não, na verdade não. Eu estava bem curioso de ver, porque, como disse o nosso professor emérito, Valber, as questões das ações é um tema que cada uma delas daria uma palestra, cada uma delas com a profundidade que a gente Sim, merece. Mas também o nosso público-alvo é um público de militantes, e qualificados militantes, porque é um público principalmente advogados, onde a matéria já vem com um grau de conhecimento, às vezes até bem profundo, tal. Mas eu creio que nós deveríamos fazer assim uma ter um espaço em que a gente pudesse responder às questões que viessem. A gente sim. aprende muito com isso e se antecipa a muitos problemas que a gente possa ter. Quando É, eu, o nosso público trouxer questões até práticas, às vezes até
até do dia, não do dia a dia, mas que já aconteceram aí na sua cidade, nas suas coisas, nos seus Sim, afazeres eu até falei aqui, né, há poucos minutos atrás, que a Xana e o Edivaldo deixassem aí algum endereço para que os nossos companheiros possam encaminhar as suas dúvidas, as suas pretensões para o jurídico. E acho também, agora falando alguma outra coisa, que nós deveríamos, posteriormente, e isso não deve demorar muito, tratar de um novo encontro, desta vez dirigido aos advogados, porque estes nossos encontros de ontem, de hoje e da próxima terça, dia 4, eles são mais voltados aos nossos companheiros candidatos, nossos companheiros. Claro que temos aí neste público, vamos dizer assim, dirigentes, tem muitos dirigentes e tem muitos advogados também. Mas eu acho que se nós fizermos algo mais voltado agora aos advogados, seria de bom tom para que nós pudéssemos esclarecer melhor, e, por exemplo, esse ponto que nós estamos tratando agora, que são as ações, né? Então, as eu suas, queria... e existem alguns outros assuntos que são correlatos e que servem também para o público que vai ser candidato independente, não. Por exemplo, condutas vedadas. Hoje, com o fato de você ter candidaturas à reeleição, quase que unanimidade, salvo algumas exceções raríssimas, o prefeito naturalmente usa e abusa das questões. Não apenas do PDT, mas de outros partidos. Então, a gente Também, precisa saber quais são essas regras, quais são as consequências, para que a gente tome as precauções para evitá-las, em caso de sermos situações, e situações em que a gente possa também fazer a oposição de maneira eficiente para, se for o caso, cassar o mandato ou torná-lo inelegível, que é uma das consequências de algumas dessas ações que a gente acabou mesmo que superficialmente, passar aí, mas isso. acredito Uhum. que é de simpatia para todos nós. É verdade, é verdade. Bom, eu não sei, Alisson, você tem mais algum ponto que você queira esclarecer, que você queira dissertar aí para os nossos companheiros? Não, Mara, é mais fácil quando tem a pergunta, né, que a gente vai lá e traz. Foi muito bom que o Marcos fez essas provocações, porque até são provocações de fato que acontecem na base, né? Exato, Sim, exatamente. exatamente, na base. E muita gente desconhece, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Uhum. Ou então não sabe, Exatamente. faz que não pode, porque coisas que não possa fazer, e é uma maneira da gente eficientemente utilizar essa técnica e impugnar o mandato, torná-lo inelegível, no mínimo que pague uma multa de cinco a 25 ou aquela de 25 a 50, né? Enfim, eu gosto muito dessa matéria e pela importância prática que ela acaba se revelando para a gente, porque às vezes a gente sabendo utilizar isso aí, você, por exemplo, na questão que foi objeto dessa última súmula, do TSE, é impressionante como as pessoas se descuidam em relação à quota de gênero e vem eleição, passa a eleição e elas continuam a mesma coisa como se não fosse dar. Hoje mesmo teve um julgamento em que se discutia, mesmo depois da súmula, se discutia, não, mas se vai caçar o DRAP todo, vai caçar também uma mulher que foi eleita pelo próprio partido. Então,
nessa temática, a gente naturalmente viu o uso do método de interpretação econômica, né, do direito, em que você toma consciência dos resultados e uma das teses, abraçada inclusive pelo relator, era no sentido de que flexibilizava nesse caso concreto. Por quê? Porque atingiria uma mulher do próprio partido. E depois o resultado ainda não terminou, mas já está definido o placar, é pela não flexibilização. Até porque, nesse caso concreto, aplicando-se a interpretação econômica do direito, ou seja, em relação aos resultados e às motivações, naturalmente, que isso não deixa de ser uma decorrência de uma visão interdisciplinar do direito, em que você deve levar em consideração as consequências práticas para a coletividade. Isso aí não é novidade alguma, isso já está lá na LINDB, que é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Nós que somos 60 a mais, era a famosa LIC, Isso. e que dizia que o magistrado deve, ao aplicar a lei, deve considerar esses aspectos. Pois bem, nesse caso concreto, embora falte um voto, porque em se tratando de modulação de efeitos, o quórum tem que ser o completo. Então, por isso que não houve ainda, falta a colheita de um voto. Mas o próprio presidente do TSE atual, ele se posicionou pela não flexibilização exatamente porque, com a cassação do DRAP todo, cai o DRAP e, no caso concreto, viriam duas mulheres. A própria tese da interpretação econômica, ela acabou validando o voto da divergência, que é pela não flexibilização. E é uma tendência porque mostra de forma didática, exemplificativa, de que o tribunal não pode fomentar qualquer risco, qualquer comportamento que signifique um risco a uma fraude, como essa fraude de gênero. Existem outros aspectos bem interessantes que certamente vão aflorar aí no decorrer, que são não apenas a proporcionalidade no gênero, mas também dos indígenas, né? Já existe uma certa tendência a fomentar a participação de negros, pardos também, e tanto que isso significa um parâmetro para a distribuição do FEFEC e também para a distribuição enfim, das consequências do tempo de visão, enfim. Bom, eu creio que nós atingimos assim a nossa meta, falando en passant por essas coisas, e eu acho bem prudente, mesmo que seja para advogados, que a gente traga casos concretos, porque é a maneira que nós temos também de assimilar, nada como assimilar com um caso prático e trazer, ainda que por subsunção apenas, a norma do TSE ou da própria lei regulamentadora, ou, enfim, do Código Eleitoral. Outra matéria que me encanta também são questões como os crimes eleitorais, passando pela compra de votos. Eu já tive casos em que, por R$10, e muito engraçado, um candidato que estava sendo acusado e que acabou sendo condenado, ele não quis fazer um acordo que a lei possibilitava fazer, no caso do meu querido estado natal, no Rio Grande do Sul, e ele disse: não faço porque não fiz. Eu dei o dinheiro para ele, mas não foi para comprar voto, foi uma doação que eu fiz, tal. E o tribunal não quis saber, mesmo ele não aceitou, por ele não ter aceitado, acabou sendo condenado, e também com as consequências
em outras eleições que ele não pôde concorrer por conta desse fato, que é uma coisa assim, que na cabeça da pessoa que é simples, não, eu não dei, a questão é as circunstâncias de que aquilo ocorreu e também a prova de que aquilo foi feito, né? Então ele acabou, um desses que eu me lembro, que teve essa consequência funesta para esse candidato e que provavelmente se retirou da política por indignação. Perfeito, perfeito. Bom, então eu acho que diante disso aí, eu só me resta agradecer ao Alisson, ao Marcos, ao Valber por essa live maravilhosa que hoje nós brindamos os nossos companheiros, tá? Vocês brilharam hoje, brilham sempre, e eu tenho certeza que na próxima semana a gente terá uma outra oportunidade. É um assunto extremamente importante, a prestação de contas. A prestação de contas Exatamente. Que tem será consequências na próxima terça-feira, sérias dia 4, arrecadação, prestação de contas, né? Isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. Ontem, muito importantes. e ontem a gente teve, eu acho que esses três pontos principais são aqueles que mais necessitam de esclarecimentos, ou seja, o registro, a propaganda e a prestação de contas. Então, a gente está aqui levando aos companheiros luzes, vamos dizer assim, para que eles possam enfrentar essa batalha que vem aqui pela frente, que é o período eleitoral.